Olá, aqui quem fala é o professor de História, escritor, pesquisador, poeta, Gustavo Uchoas Guimarães. Atrás de mim aqui a belíssima bandeira do Paraguai, um país que eu gosto muito, né? O coração é brasileiro, mas tem um cantinho também para esse país querido. E nesse coração brasileiro há um imenso pedaço mineiro. O meu país, Minas Gerais, ocupa um espaço especialíssimo. E é justamente Minas Gerais que vai ser o tema desse vídeo, mais especificamente a região da Bacia do Rio Verde, no sul de Minas, com a presença indígena na região. Vamos falar um pouquinho dessa área que eu estudo desde 2015. É muito gratificante. E aqui, já logo no início, quero colocar que estudar história indígena na região sul de Minas, e mais especificamente Serra da Mantiqueira, com a bacia do Rio Verde, tem uma função social, uma, né, um objetivo de contribuição com resgate, valorização, a narrativa de uma história que não seja eurocêntrica. Os brancos, né, de origem europeia, têm sua importância no processo de formação histórica, tudo, mas andavam muito esquecidos ou negligenciados os indígenas e os africanos. Então, hoje em dia há um aumento muito grande aí nas produções em torno da história indígena, e hoje não só feitos por estudiosos não indígenas escrevendo sobre os indígenas, mas o que é melhor, estudiosos, pesquisadores indígenas falando sobre seus povos e suas culturas. Isso é muito bom, né? E a nós, pesquisadores não indígenas, escritores não indígenas, já não cabe mais, como, aliás, nunca coube, na verdade, né? É, falar pelos indígenas. Não. Mas, como bem diz o professor e escritor Edson Caiapó, né, em algumas oportunidades que eu o ouvi dizendo isso, nós estamos andando junto com, e estamos falando junto com. Há um protagonismo das vozes indígenas e os não indígenas que querem contribuir, os não indígenas aí que pesquisam, que escrevem e tal, contribuem também, mas não falando por, mas falando com, falando junto com. E isso é muito bacana, né? Porque desfaz desfaz né, uma perspectiva eurocêntrica e colonizadora das falas em torno da história e das histórias e das culturas indígenas. Focando a região da Bacia do Rio Verde, no sul de Minas Gerais, primeiro, eu sou natural de Itanhandu, né? Itanhandu, que é uma cidade em cuja área rural nasce o Rio Verde, que é aqui o meu ponto de referência geográfico e territorial, e o próprio nome do município, né, tem uma origem nas línguas indígenas, ali no Tupi, né, significando o pássaro na pedra, né, há outras discussões sobre o significado, mas
a tradição local trata como o pássaro na pedra, né? E ali, de Itaiandu até a represa de Furnas, ali na altura do Pontalete, município de Três Pontas, até ali, né, corre o Rio Verde, recebendo seus afluentes, e essa bacia hidrográfica compreende 31 municípios sul-mineiros. Então, é essa região que eu pesquiso a história indígena. No caso específico de Itaiandu, tenho escrito algumas coisas, né? Então, por exemplo, em 2019 eu lancei o livro Histórias e Culturas Indígenas na Mantiqueira e Vale do Rio Verde, fazendo uma abordagem sobre os trechos iniciais do Rio Verde e a Serra da Mantiqueira, onde nasce este rio. Ali naquele momento eu ainda menciono pouco Itaiandu, eu foco mais no município de Virgínia, que é onde eu comecei as minhas pesquisas na área de história indígena, e ali, né, no livro eu trago os primeiros resultados mostrando que até o século XVIII, você tem ali uma presença de indígenas puris, coroados, cataguás, vou falar desse termo depois, tá? Vou falar desse termo. Carijós, vou falar desse termo depois, né? Entre outros grupos que por ali circulavam. E o que foi feito com esses grupos? O que aconteceu com esses grupos? Depois, você vai ver no século XIX, os censos e as listas nominativas que contavam a população das localidades sul-mineiras, dando conta de pardos, caboclos, sempre usando aí expressões que incluem os indígenas. Caboclos refere aos indígenas, né? Dentro da categoria pardos também você vai ver ali pessoas com origem indígena, e os indígenas sendo diluídos, então, na categoria pardo ou ganhando outra nomenclatura, sendo chamados de caboclos. Por que isso? Há uma eliminação das identidades indígenas com o passar do tempo. Isso aí, inclusive, pegando as informações, né, as abordagens trazidas por João Manuel Monteiro no livro Negros da Terra, se vai ver que até o século XVII, documentação, ele fala da documentação de São Paulo, né, mas considerando que foram paulistas que abriram caminho para a colonização aqui no sul de Minas, então podemos tomar como referência. Em São Paulo, até o século XVII, ainda se havia uma preocupação de especificar a etnia dos indígenas que eram mencionados em documentações diversas. Do século XVII para frente, já há uma generalização. É o gentio, é o negro da terra, é o... Né, depois, mais para frente, caboclo, o bugre, entre outros termos, generalizando. Porque havia uma tentativa de integrar esse indígena à sociedade nacional, ali, ou aliás, à sociedade colonial, né, e depois, no século XIX, a gente já fala em sociedade nacional. E uma integração muitas vezes forçada, né? Você vai ver, por exemplo, pelo Diretório dos Índios, decretado pelo primeiro-ministro português, o Marquês de Pombal, e o Diretório dos Índios vai impor que os indígenas passem a adotar nomes de uso comum, nome e sobrenome de uso comum em Portugal,
que os indígenas aprendessem língua portuguesa, né, que vários outros hábitos, né, vários elementos culturais dos indígenas acabam aí por desaparecer ou se transformar bruscamente a partir do Diretório dos Índios. Houve resistência? Claro. O Diretório dos Índios foi aplicado na sua totalidade? Não, mas houve uma forte agressão às identidades, às culturas né, indígenas a partir do Diretório dos Índios. E claro, só que o João Manuel Monteiro, em Negros da Terra, ele vai tratar a integração como algo vindo de dois lados, né? O português impondo, né, o seu modelo de civilização aos indígenas, mas ao mesmo tempo, da parte dos indígenas, ações, resistências, né, e outras dinâmicas aí sociais, históricas e culturais que influenciaram o colonizador. Então, isso aí nós vamos ver também, até se referindo a Minas Gerais, nós vamos ver isso com vários exemplos na tese de doutorado, Minas Gerais setecentista, da professora Maria Leônia Chaves de Rezende, né? E também é muito bom, nesse sentido, o livro História da Resistência Indígena, do Benedito Prezia, né, mostrando que o indígena ele não foi assim passivo, né, só recebendo influências e imposições, tal, né, da parte do indígena houve também luta, atitudes de resistência e transformações culturais como forma de resistir e de manter, né, suas identidades. E isso vai sobreviver, no caso específico da nossa região ali, da Mantiqueira e da bacia hidrográfica do Rio Verde, isso vai se manter, por exemplo, nas diversas características culturais que fazem parte do cotidiano das pessoas, né? Seja na alimentação, no linguajar, alguns costumes aí com relação ao cultivo da terra. Também isso vai se evidenciar nos documentos oficiais, através daqueles que se declaram indígenas nos censos até os dias de hoje, né? Então, dizer assim, mas a bacia do Rio Verde, então o sul de Minas em geral não tem indígena. Tem, né? Todo censo existem aqueles que se declaram. Quem são eles? Eles têm consciência de sua origem étnica? Eles sabem realmente dizer sobre seus antepassados? Quem são? O que pensam a respeito do seu ser indígena ou das suas origens indígenas? Aí cabe estudos. Aí cabe estudos. Aqui nós também podemos mencionar alguns termos que foram referidos foram usados para se referir a grupos sul-mineiros e que cabe fazer algumas considerações. Por exemplo, a palavra Cataguá. Vários municípios da região da Bacia do Rio Verde, inclusive Itanhandu, menciona o elemento Cataguá, o indígena Cataguá, como menciona, né, o Cataguá em suas tradições locais. Nossa origem foi Cataguá. Tá, mas há que se considerar alguns pontos. Primeiro, o nome Cataguá não se refere exatamente a um povo, né? Na verdade, o termo Cataguá ele surge com exploradores paulistas e indígenas do grupo Tupi para se referir a indígenas que não eram tupis. Então, como havia que realmente no sul de Minas, você pega aqui, por exemplo, até aqui em Varginha,
né, aonde, em regiões que têm características de vegetação de cerrado, você teve a presença de grupos, de povos indígenas, aliás, do grupo G, né? Esses povos do grupo G que foram chamados de cataguás pelos exploradores paulistas e pelos indígenas do grupo Tupi. Os tupis são, os povos tupis são normalmente de regiões de floresta, né? Então, ao entrarem em contato com povos que são comuns em regiões de cerrado, então se criavam nomenclaturas, né, para se referir a esses grupos, e os exploradores paulistas vinham também nesse costume. Então aí surgiu a palavra cataguá. Na verdade, o uso da palavra cataguá para se referir a um povo, como se Cataguá fosse um povo indígena, né? Isso aí veio com dois historiadores mineiros, o Diogo de Vasconcelos e o Nelson de Sena, no início do século XX. Principalmente o Diogo de Vasconcelos, só que ele não diz de onde ele tirou isso. Então, e como, por melhores que sejam, historiadores não são inquestionáveis, né? Aliás, nenhum pesquisador é inquestionável, então cabe a nós questionar de onde ele tirou isso, que Cataguá era um povo, né? Só que aí, como ele ganhou assim uma projeção maior, aí vários historiadores ao longo do século XX, início do XXI, passaram a usar a palavra Cataguá. Inclusive eu. Né? As pesquisas sempre são passíveis de revisões. Então, por exemplo, eu, nas minhas primeiras produções sobre povos indígenas daqui da região do sul de Minas, especificamente Serra da Mantiqueira e Bacia do Rio Verde, eu também usava a palavra cataguá para se referir a um povo. Mas depois a gente vai aprofundando isso e vai fazendo revisões, né? Nenhum pesquisador é inquestionável. A respeito do termo carijó, aqui eu vou a João Manuel Monteiro de novo, no seu Negros da Terra. João Manuel Monteiro explica que a palavra carijó era um nome usado para se referir principalmente a povos indígenas guaranis, né? E aí você vê, mas os guaranis não eram, né, ali são muito comuns no sul do Brasil, no Paraguai, né, em outros lugares ali. Mas os carijós vinham para o sul de Minas escravizados pelos paulistas. Então, os paulistas já no final do século XVI e ao longo do século XVII faziam expedições para a captura de indígenas na região do Guairá, né, já no sul do Brasil, caminhando ali para o Paraguai e para a Argentina, e muitos guaranis escravizados vinham junto com esses exploradores paulistas na colonização do sul de Minas, né? Tanto é que se vai ver nas documentações do sul de Minas, e aqui a gente pega pelas mais antigas, por exemplo, né, os registros paroquiais de Ayuruoca, de Baipendi, de Campanha, que são os registros mais antigos do sul de Minas, registros oficiais, né, mais antigos, e ali você vai ver várias menções aos carijós, inclusive como escravizados. Apesar de o governo português proibir a escravização de indígenas. Isso é outro ponto que tem que ser colocado. E aí muitos proprietários de indígenas escravizados faziam manobras usando o termo administrado nos documentos. Né? Aí era colocada como se fosse a seguinte situação: o branco ali, o proprietário de terras tal, está administrando
grupos de indígenas para dar-lhes catequese, ensinar-lhes noções ali de civilização em troca do trabalho desses indígenas. Mas, na verdade, eram escravizados, né? E aí usava-se a palavra administrado para burlar a lei. No século XIX, se vai ver na nossa região, isso aí era comum mesmo, o uso da palavra caboclo no censo, né? Aqui já se vai criando o pensamento de que na nossa região não tem mais indígenas. Inclusive, você vai ver isso nos escritos de Luiz Barcelos de Toledo, se referindo a Cristina. Você vai ver praticamente o desaparecimento dos indígenas nas duas edições do Almanaque Sul-Mineiro, de Bernardo Saturnino da Veiga, entre outras obras ali do século XIX, primeira metade do XX, já passando a ideia de que aqui não havia mais indígenas, né? Inclusive aqui mesmo, na cidade em que eu moro, cidade de Varginha, há a tradição local de que o Cataguá, olha eles aí de novo, não estavam mais presentes em Varginha quando da formação das primeiras fazendas. Só que estavam presentes, sim. O elemento indígena estava presente, né, em contato com os exploradores que vinham, formavam os povoados, e eles apareciam nos censos como pardos ou como caboclos, né? E hoje nós temos aí ainda, né, em vários municípios da região, os indígenas aparecendo com pessoas que se declaram indígenas no censo. Isso, inclusive, cabe estudo em cima disso. E através dos elementos culturais que ainda estão presentes. A maneira de falar, né, algumas práticas aí de culinária, de plantio, de cultivo, etc., que fazem com que ainda tenhamos que olhar, valorizar, resgatar e destacar as culturas indígenas presentes em nossa região. Fica aqui essa minha pequena contribuição em vídeo. Vou deixar na descrição aqui né, embaixo do vídeo alguns links que podem contribuir para um aprofundamento dos escritos e, né, um aprofundamento aí nos estudos. Sempre considero que está em fase inicial, porque uma resposta traz consigo 10 outras perguntas, então eu sempre considero que está em estágio inicial. Certo? Muito obrigado.